El Salvador, o país mais seguro do mundo, será? O que está acontecendo como um país pertinho do Brasil que está em 4 anos mudando totalmente a história deles. Vamos entender esse caso. A população total de El Salvador é apenas 6,3 milhões de habitantes, uma pitiquita de um país. El Salvador chegou a ser o país mais perigoso do mundo, praticamente. Estamos falando em 106 homicídios para 100 mil habitantes. Só para vocês entenderem esse número 106, Rio de Janeiro, que eu acredito que nenhum de nós não considera muito segura, tem em média 29 homicídios para cada 100 mil habitantes. Imagina Rio de Janeiro 3 vezes mais perigoso. El Salvador é o menor país da América Central. De 1980 a 1992, eles viveram uma guerra civil muito brutal, deixou mais de 75 mil mortos, a maior parte deles civis, e mais de 9 mil desaparecidos. De um lado estavam guerrilheiros da esquerda reunidos pelo FMLN, que depois virou uma partida política, e do outro lado tinha a ditadura militar da direita apoiada pelos Estados Unidos. E o principal fenômeno que aconteceu pós-guerra são os gangues. E a origem deles nem está de El Salvador. Eles simplesmente vieram dos Estados Unidos. Como assim? O que aconteceu? As duas gangues maiores, que a Mara Salvatrucha, que é o MS-13, e o Barrio 18, eles se formaram em Los Angeles nos anos 80. Como aconteceu isso? Muitos jovens de El Salvador chegaram para a Califórnia depois que fugiram da guerra civil. Eles não encontraram lá nos Estados Unidos espaço e muitos deles viveram na beira das sociedades e se voltaram para o crime e construíram essas gangues. O governo dos Estados Unidos, do presidente democrático Bill Clinton, saiu em uma guerra contra essas gangues e deportou milhares de jovens de volta para El Salvador. E simplesmente todos esses deportados, esses jovens que chegaram, que já praticamos gangue lá, simplesmente continua a rivalidade entre os gangues aqui em El Salvador. As gangues que chegaram para mais de 70 mil membros, estamos falando em um país de 6 milhões de habitantes, e se especializaram em extorquear pequenos comércios por meio de impostos. E por causa deles, a taxa de homicídios em El Salvador chegou a ser o maior, praticamente maior do que durante a Guerra Civil. E aqui começa a história de Nayib Bukele, o presidente de El Salvador. Para alguns, considerado ditador, e para muitos outros, considerado salvador. Ele chegou ao poder de El Salvador em junho de 2019, cresceu muito rápido. Ele fez dele o presidente mais jovem da história do país. Ele foi eleito com apenas 37 anos. O Bukele é o filho de um empresário muçulmano de origem palestina que abriu seu primeiro McDonald's e em El Salvador ficou rico com uma fábrica de setor textil. Bukele foi um dono de uma revenda de motos da marca Yamaha, diretor da agência de relações públicas antes de entrar para a política. Em 2011 foi candidato e foi eleito prefeito de uma pequena cidade chamada Nuevo Cuscatlán. Ele venceu a eleição após um mandato como prefeito da pequena cidade de 2012 até 2015. Ele candidatou à prefeitura do capital, San Salvador, cargo que é considerado uma trampolim, obviamente, para a presidência do país. O trampolim deu resultados. Após apenas um mandato na frente da prefeitura da capital, Bukele foi eleito presidente de El Salvador em 2019. Em meio da desilusão de salvadorenses como os dois principais partidos políticos que foram incapazes de resolver os problemas, especialmente da criminalidade no país. Em setembro de 2019, dentro dos primeiros 100 dias do governo, Bukele criou uma comissão internacional contra a impunidade em El Salvador. 2 meses depois, ele já tomou a decisão de expulsar do país a diplomacia venezuelana do regime de Nicolás Maduro. O sucesso sem precedente do plano controle territorial, assim como a luta frontal contra a corrupção, permitiu ele criar condições nos primeiros meses para ter acordos importantes com México e Estados Unidos em questão de imigração. El Salvador oferece hoje oportunidades em cenários favoráveis para investimentos estrangeiros, desde arcabouço judicial e institucionais que proporcionam segurança jurídica para os investidores nacionais e estrangeiros. Algumas coisas, a lei de investimento, a lei das zonas francas. Hoje em El Salvador tem 17 zonas francas, tem a lei de serviço internacional, lei de turismo, lei de públicos privados, lei de incentivos fiscais para a promoção de energias renováveis, geração de eletricidade, várias coisas que impulsionaram e bastante a economia. No entanto, algumas das medidas que era mais importante e mais urgente contra a criminalidade que ele tentou implantar para combater as estruturas das gangues, regime de emergência decretados dentro das prisões e política de tolerância zero contra o crime, geraram bastante críticas na Organização de Direitos Humanos e resistência dentro da Assembleia Legislativa, que precisava aprovar essas medidas e liberar verbas para isso. Em fevereiro de 2020, um ponto bem marcado, Bukele foi à Assembleia Legislativa para exigir recursos de uma maneira bem ditatorial, simplesmente para continuar o plano, para continuar o combate à criminalidade e às gangues, que em poucos meses havia alcançado os resultados inéditos.
O ato criou um conflito muito forte entre o poder executivo e legislativo naquele época. No último final de semana de março de 2022 aconteceu alguma coisa que começou a mudar tudo e de uma maneira muito mais rápida. Uma massacre que aconteceu no país, levando 87 pessoas à morte no intervalo de apenas 48 horas. E a maioria deles não tinha nenhuma relação com o crime. A organização criminosa, a MC-13, esse gangue, foi apontado como o principal responsável. No mesmo domingo, no mesmo final de semana, o presidente decretou estado de exceção e iniciou uma caça às gangues e a qualquer pessoa acusada de vinculação a eles. Em janeiro de 2023, este ano, essa construção fez parte do conjunto de medidas propostas pelo presidente, a construção de um chamado Centro de Confinamento de Terrorismo na cidade de Tecoloca, que fica a 74 quilômetros da capital de São Salvador. Esse empreendimento faz dobrar a quantidade de vagas prisionais no país, de origem ao maior presídio de toda a América. A mega penitenciária tem capacidade para obrigar 40 mil detentos e destinados àqueles criminosos que ocupam altas posições na hierarquia do crime, das facções que ocupam o país. No edifício não existe pátios, não existe áreas externas para banho de sol, nem espaços conjugais, nem familiares. A polícia de El Salvador, em questão de um ano, prendeu mais de 65 mil bandidos. 1% da população estão presos. Obviamente questionados pela possibilidade de haver muitos inocentes nessas prisões, o vice-presidente de El Salvador assumiu que poderia haver inocentes entre os presos, mas que, palavras dele, o perfeito é o inimigo do bom. Mas a pergunta, será que essas medidas realmente fizeram efeito? E a pergunta é se o número de mortes em El Salvador caiu para o menor patamar da história do país, menos de 8 pessoas para cada 100 mil habitantes. No caso de extorsões, que eram uma das piores coisas, reduziram em 70% a 90%, depende da região do país. As pessoas voltaram a sair nas ruas, crianças e jovens voltaram a jogar futebol, pequenos negócios reabriram e o centro da cidade começou a ganhar vida. Os salvadorenses agradeceram Bukele por sua nova paz e liberdade. Reportagens mostram que a população voltou a circular nas ruas com menos medos das gangues. Em junho desse ano, Bukele retificou a Lei Especial de Reestruturação Municipal, que vai diminuir em 83% a quantidade de municípios do país, de 262 municípios para apenas 44. A partir de então, o país terá 44 prefeitos, apenas 44 curadores e 372 vereadores, número bem inferior aos atuais 3 mil. Entre os justificativos apresentados, obviamente, é combate de corrupção, muito mais fácil controlar menos municípios, e simplesmente administração dos municípios, redução de custos. A medida vai poupar por volta de 250 milhões de dólares todos os anos. E além disso, o presidente, com apoio do Congresso, ele desinstituiu juízes e promotores que não foram alinhados com seu regime por todo o país, e ele tirou o Supremo Tribunal Federal lá. Ele substituiu, trocou 5 magistrados que não estavam alinhados. Okay. E como isso afeta a economia? A economia de El Salvador hoje, de um país à beira da falência, pobre, se tornaram praticamente os títulos públicos deles deram retorno de 70%, praticamente entre os melhores títulos em dólares dos mercados emergentes do mundo esse ano. Eles estão atraindo muitos investidores que antes tinham muito medo de investir em um país tão perigoso. E o otimismo demonstra como Bukele ganhou aceitação tanto dos gestores financeiros quanto de seus pares na América Latina. Depois de muitos rejeitaram um presidente anti-establishment, quer dizer que fora da curva, sua postura de linha dura em relação aos gangues, que reduziu drasticamente a criminalidade do país, está influenciando a política em toda a região. E seu compromisso em pagar investidores o tornam bem visto em mercados emergentes. Acredito que o que une as pessoas em torno de Bukele é a decepção com a política tradicional e corrupção dos governos tradicionais e a impunidade da criminalidade, o que levou Bukele a ser o presidente com o maior nível de aprovação da história, mais de 90%. E esses outros 10%, provavelmente 1% são os presos e os outros 9% são os familiares deles, que não aprovam muitas medidas. Okay? E na rede social é muito comum ver discursos contra as organizações de direitos humanos, que muitas vezes as pessoas criticam que eles defendem mais os animais e não os humanos, e contra organizações internacionais que criticam as medidas do presidente. Apesar de El Salvador não ter a possibilidade de reeleição, parece que ele vai conseguir mudar a Constituição para ser reeleito novamente em 2024. Não parece que ninguém vai conseguir impedir para ele permanecer por mais 5 anos no governo, e parece que para essa eleição praticamente não haverá nem competição nessa parte. E essa é a história um pouquinho de El Salvador.
Escreve aqui se você conhecer um pouquinho a história e o que vocês acham das medidas que ele tomou. Você concorda com eles ou você é contra essas medidas? Escreve aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal para aprender mais sobre economia, liberdade financeira e o que está acontecendo no mundo. Beijo no coração e até o próximo.